Olá, você está em Causos e Contos e eu sou a Giane. Muita gente não conhece a história da sua própria cidade. Eu eu aprendi uma coisa sobre a minha cidade que é muito legal. Aqui tinha trem. Muito antigamente o trem passava por aqui. A minha cidade sempre precisou de uma maneira mais eficiente de transportar a produção agrícola da nossa cidade, principalmente cafeeira. 90% da nossa população morava em sítios na parte das fazendas cafeeiras. Então o trem para nós seria máximo do progresso. Mas como que o trem veio parar aqui? É a nossa história de hoje. O trem em São Pedro. Fica aí. E embarque comigo nessa viagem. Vamos lá? Nossa viagem começa na cidade da Constituição, em 1872. As pessoas daquele local estavam muito felizes, afinal, tinham conseguido levantar dinheiro suficiente para instalar lá na Constituição uma inusitada, benéfica e reluzente linha férrea, ou seja, linha de trem. E não é que eles conseguiram, o valor ficou alto, 600 contos de réis, o que hoje seria uns 74 milhões de reais. Só que é o seguinte, esse valor na época tinha muito mais poder de compra do que hoje, ou seja, uma fortuna. E 5 anos depois, o trem da Ituana chegou na cidade da Constituição. 2 meses depois, essa cidade mudou de nome. Sabe qual nome que ela ganhou? Um nome tupi que quer dizer lugar onde o peixe para. Você já descobriu qual cidade que é? Sim, é Piracicaba. Em Rio Claro, a companhia responsável pela estrada de ferro era a Paulista e tinha direito sobre esse trecho de Piracicaba. Mas a Ituana passou por cima desse acordo e ficou por isso mesmo. Em 1883, teve uma reunião dos acionistas da Ituana para ver onde eles conseguiriam levantar o dinheiro para fazer 2 ramais daquela estrada de ferro. Uma que iria para Pederneiras e outra que viria para a vila de São Pedro. A gente era vila e a gente pertencia a Piracicaba. Eles conseguiram o dinheiro e naquele mesmo ano, e sob a fiscalização do engenheiro José Rebouças, começou a picada para a construção das 2 estradas de ferro. Para facilitar, a Ituana começou a construir uma ponte sobre o rio Piracicaba, porque a ponte que tinha lá era velha e toda hora passava gente, carroça, carro de boi, animal, era feita de madeira, não dava. Então o que eles fizeram? Eles construíram uma nova ponte para passar o trilho do trem e eles usavam a ponte velha para guardar o material, ou seja, ninguém mais podia atravessar a ponte. Gente, deu uma confusão daquelas. A população protestou. Daí, todo mundo alegou que a Ituana não tinha pedido autorização na Câmara de Piracicaba para fazer a construção. Daí precisou parar. E daí tentou novamente. E a Ituana, enfim, foi aquela confusão danada. Só em 1885, um ano depois, que foi dada a autorização para fazer o ramal que vinha para São Pedro, junto da chamada Ponte Nova. Daí começaram a construir. No ano seguinte precisaram parar de novo porque o engenho central da cidade de Piracicaba não queria conceder autorização para passar com os trilhos pelas terras deles. Daí pararam, daí começou de novo, e daí pararam e começou de novo. Foi uma confusão danada, gente. Só em 1888, ano da libertação dos escravos, inaugurou-se a estação lá em Charqueada. Só que não vieram para São Pedro,
E agora? Eles pararam a construção da ferrovia que vinha para São Pedro. Foram para a Charqueada e acabou. E falaram assim: utilizem a estação de Charqueada e ponto final. Ou seja, eles prometeram uma coisa e não cumpriram. Ah, vocês conhecem São Pedrense, certo? Eu, como uma legítima São Pedrense, também sou assim, essa pessoa muito delicada e pouco encrenqueira, como todos daquela época. Que eles fizeram foram a luta. Mais uma vez, o povo de São Pedro soube unir-se em prol daquilo que eles queriam. Deixando de lado as encrencas políticas partidárias que sempre existiam em São Pedro, reuniram-se os fazendeiros, os comerciantes e as pessoas interessadas no assunto para achar uma solução para isso daí. Pensaram, descobriram! Vamos boicotar a Ituana! Como assim? O primeiro passo foi o seguinte: fizeram uma greve de 3 dias com todos os estabelecimentos comerciais fechados. Olha o prejuízo. O segundo passo: toda a produção agrícola, toda, especialmente a cafeira, que era enorme, seria conduzida por mulas e carros de bois até Rio Claro. E o mais importante, eles passariam com a tropa toda bem na frente da estação de Charqueada, que era da Ituana, e iriam para Rio Claro e iriam fazer o transporte dos produtos pela Paulista. Sua concorrente. E assim fizeram. Mulas e mais mulas carregadas com produtos agrícolas, cheios de café, partiam sentido a Charqueada, passavam na frente da estação da Ituana, davam um tchauzinho, iam para Rio Claro e colocavam nos trens da Paulista para levar os produtos para São Paulo e Santos. Gente, a Ituana começou a perceber que estava perdendo um dinheiro danado. Como se isso tudo não bastasse, cidadãos são-pedrenses fizeram uma comissão e foram falar com o governo do estado sobre a situação. Então, todas essas medidas juntas, mais um papel que veio do governo do estado, lógico que chegaram aos ouvidos dos diretores da Ituana, que já tinha sido vendida, se aliado com a Sorocabana. E eles perceberam que não ia dar bom, viu? Aí a solução aconteceu. Carlos de Arruda Botelho, diretor da Companhia União Sorocabana e Ituana, reuniu-se com o povo aqui da terrinha e pediu que voltassem a utilizar a estação de Charqueada, porque no máximo em um ano estaria tudo resolvido. E tudo deu muito certo. Agora precisava saber onde seria a estação aqui em São Pedro. Pensaram próximo a Santa Casa. Mas o Antônio Teixeira de Escobar falou que não, que o local seria lá na Santa Cruz, que na época era chamado Bairro Alto. Essa escolha foi feita porque fica mais fácil para a estrada de Charqueada, é mais perto, e eles queriam desenvolver outro lugar que fosse além do centro. E assim, no dia 4 de junho de 1893, às 3h30 da tarde, saiu de Charqueada o trem que vinha para São Pedro. E assim estava inaugurada a Estrada de Ferro São Pedro-Charqueada. Devia ser muito legal. Eu me lembro da estação, mas eu não me lembro dos trens, porque, se eu não me engano, foi desativada um pouquinho antes de eu nascer. Olha só o trajeto que eles faziam, gente. Saía de Piracicaba, a estação ficava lá na Vila Resende, e depois passava pela Montana, onde surgiu o distrito de Santa Terezinha, passava pela Costa Pinto, onde tem a usina, passava ali no Recreio, perto de Charqueada, para a Isolândia, perto de Charqueada,
encharcada e vinha para São Pedro. Demorava apenas 2 horas e 15 minutos de viagem no conforto. Olha só a evolução. E assim São Pedro, a Vila de São Pedro, entrava com o pé direito no progresso no início do século XX. O povo de São Pedro, quando queria alguma coisa, esquecia as penimbas políticas partidárias e se uniam e arregaçavam as mangas e iam atrás daquilo que eles queriam. Povo valoroso, bravo, que a gente deve honrar sempre e não podemos esquecer jamais. A gente poderia ter como exemplo. Até mais, pessoal! Já deixou o seu joinha? Aí sim! Valeu!